lá, vamos falar da aulinha de vocês. Hoje nós vamos falar dos afrodescendentes na atualidade. Nós estávamos falando primeiro dos indígenas, lembra? Dos indígenas na modernidade. Hoje nós vamos falar dos afrodescendentes na atualidade. Quem são os afrodescendentes? Os afrodescendentes são os descendentes dos africanos que vieram para o Brasil obrigados pelos portugueses. Eles foram trazidos para o Brasil escravizados, né? Muitos deles pelos portugueses europeus quando conquistaram terras na África, né? Continente africano. Então, afrodescendentes são os descendentes dos africanos, tá bom? De pessoas vindas da África. Então vamos lá. Afrodescendentes são pessoas que descendem de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Nas pesquisas realizadas pelo IBGE, os afrodescendentes fazem parte da população negra do Brasil, que são as pessoas que declaram de cor ou preta ou parda, cor ou raça, né? Em 2015, dados do IBGE mostraram que aproximadamente 54% da população do país era composta de pretos ou pardos. Então, mais da metade da população em 2015, foi o cálculo do IBGE, era composta por pretos ou pardos. Os afrodescendentes e as desigualdades sociais. Então, o que a desigualdade social tem a ver com a afrodescendência? Por que esses dois assuntos estão interligados? Vamos lá. Após o fim da escravidão, em 1888, após o fim da escravidão, em 1888, as condições sociais e econômicas dos escravos libertos e de seus descendentes continuaram precárias. Gente, é óbvio que isso aconteceu. Por quê? Os escravos que foram libertos, antes de serem libertos, não ganhavam salário. Que condições eles tinham de construir casas e dar sustento para suas famílias? O fim da escravidão foi bom? Foi. Mas ninguém deu condições sociais para que os escravos libertos tivessem seus direitos sociais. Então, quando os escravos foram libertos, eles não ganharam salário, eles não ganharam moradia, eles não ganharam direitos, eles apenas foram libertos. Então, os fazendeiros, por exemplo, donos dos escravos, eles precisavam libertar esses escravos. Então, eles falavam assim, você conseguiu o que você queria, tá livre, tchau. Abriu a porteira da fazenda, mandou o escravo embora. Gente, o escravo estava sem emprego, sem onde morar, sem onde dormir, muitas vezes com a sua família. Então, muitos escravos, quando saíram das fazendas em que eram escravos, e muitos ainda de seus descendentes, ou seja, seus filhos e seus netos, continuaram a viver em condições precárias.
E isso ainda permanece até os dias de hoje. Muitos afrodescendentes ainda sofrem condições precárias que provenieram do fim da escravidão lá em 1888. Tem gente que fala que até parece que os negros sofrem com isso até hoje, mais de 200 anos depois. Sim, sofrem até hoje. Quase 200 anos depois, há pessoas que sofrem até hoje. Continuando. Somente nas últimas décadas é que essas condições, olha só, últimas décadas são 10 anos, 10 em 10 anos. Então, somente nas últimas décadas é que essas condições estão melhorando, né? Não melhoraram ainda, né? Estão melhorando para os afrodescendentes. No entanto, a discriminação e as desigualdades ainda atingem. Então, olha só, a discriminação e a desigualdade ainda atingem essa parcela da população das mais variadas formas, desde o acesso à moradia, à educação e até mesmo à renda salarial. Sim, existe um preconceito com a renda salarial para negros. Homens brancos ganham mais que homens e mulheres negras. Isso é um direito que está escrito aonde? Cadê o direito? Cadê o dever que deve ser cumprido? De salários iguais a todos. Continuando. Observe no gráfico a seguir um exemplo dessa desigualdade. Então vamos lá. Homem branco ganha até R$ 2.509,70. Mulher branca ganha menos que homem. Então veja, a desigualdade já começa aí. Homem branco na sociedade ganha mais do que mulheres brancas ou negras e do que homem negro. Ainda, a mulher branca ganha mais do que homens e mulheres negras. O homem negro ganha mais do que a mulher negra. Ou seja, homens continuam ganhando mais do que mulheres e brancos continuam ganhando mais do que negros. Onde está isso, gente? Qual é a lei que diz isso? Que negro tem que ganhar menos que branco? Ou que branco tem que ganhar menos que negro? Gente, é lógico que se você estuda para ser médico, você vai ganhar como um médico. Se você estuda para ser um professor, você vai ganhar para ser um professor. Então aqui nós estamos na base de um piso salarial de R$ 2.500. Trabalhando nesse piso de R$ 2.500, o homem branco é o que ganha mais. Cadê o direito? Cadê o dever a ser cumprido? Quem é que tem que garantir esse dever? Esse direito, desculpa, quem é que tem que garantir esse direito para todos? O governo, né? Então, na hora de votar, senhores responsáveis por nossas crianças, precisam estar conscientes em quem vão votar, não é verdade? E as crianças já aprendam desde já que não é porque o prefeito promete que vai dar emprego que ele é o melhor de todos. Você tem que estudar a história dele, você tem que ver quem ele é de verdade, para você escolher ele para gestar a sua cidade, o seu município.
Então, quando você escolhe um governo, uma pessoa para cuidar do seu país, para cuidar do seu município, você precisa escolher a pessoa em quem você confia, em quem você pelo menos acredita que possa melhorar a situação do país que você vive, do estado que você vive, do município que você vive, certo? Já vão pensando aí, hein, crianças? Aos 16 anos vocês já têm o direito de voto. Vocês não são obrigados a votar, mas vocês já têm o direito de voto aos 16 anos. Continuando. As comunidades quilombolas é o título. A escravidão durou pouco mais de 300 anos no Brasil. Pouco mais de 300 anos. Gente, 300 anos não é pouco, né? Então, a escravidão durou 300 anos no Brasil, mais ou menos. Durante esse período e até depois desse período, formaram-se vários quilombos. O que são esses quilombos? São os núcleos de resistência à escravidão e à exploração do trabalho impostas pelo sistema colonial. Então, antes da liberdade, né, da libertação dos escravos, esses quilombos já existiam. Só que eles existiam escondidos, né, no meio das matas. E esses quilombos, eles ajudavam, eles apoiavam escravos que fugiam dos seus donos, né? Esses núcleos ou comunidades agrupavam africanos escravizados que fugiam da escravidão. E depois dos escravos libertos, depois de 1888, esses grupos começaram a agrupar também, a acolher africanos libertos, indígenas e brancos pobres. Então, pessoas que não tinham onde morar eram acolhidos pelos quilombolas. Os quilombos tinham organização social, ou seja, tinha o seu chefe, tinha a pessoa que cuidava de tudo, que era responsável pela segurança de todos, tinha política, tinha economia, tinha a cultura própria e refletia, claro, a cultura refletia o valor que essas pessoas traziam dentro de si. E assim como a cultura tinha também os seus costumes e as suas tradições. Ao longo da história dos quilombos, muitos foram destruídos, porque muitos não concordavam com a cultura que eles tinham, muitos não concordavam com suas organizações sociais. Então, muitos grupos, muitas organizações sociais que discordavam da organização dos quilombos, destruíam os quilombos. Sim, uma forma de violência, sim. Porém, hoje em dia, existem diversas comunidades remanescentes, ou seja, que perduram, né? Que continuam, que resistiram a essas maldades, né? A essa destruição, e que são hoje reconhecidas em todo o Brasil como comunidade. Mas há outras comunidades que ainda lutam pelo seu reconhecimento e pela sua manutenção, tanto da sua história quanto de seus direitos. Por quê? Porque há quilombos que há poucas pessoas. Então o governo não quer reconhecer esse lugar como quilombo, porque onde há pouca pessoa, um dia vai acabar.
Não é bem assim que a gente deve pensar. Mesmo que sejam 50 moradores, são 50 pessoas que mantêm uma tradição cultural, um costume que vem de 500 anos atrás ou mais. Então, é um direito de todos a manutenção de sua história e de sua cultura. Aqui nós temos um quilombo que chama Ivaporunduva. Esse quilombo fica no município de Eldorado, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016.